mulheres hoje que relacionam com homens que já agrediu a mulher. Será que essas mulheres, elas param pra ver? Deixa eu ver aqui, se já aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver como que essa pessoa trata a mãe dele, o pai. As bonitonas, né, como a gente diz, as atuais, entram na onda do bonitão, ajudam ele a fazer coisas que não deveria fazer com o próprio filho, sem saber, e a gente sabe disso, gente. Eu não desejo isso pra mulher nenhuma. Salve, salve! Estamos de volta com o 6º episódio do Pode Isso LanaCast, mais um episódio muito especial para você que é mãe, que já sofreu um relacionamento abusivo, que precisa solucionar problemas familiares e que tá aqui com a gente já no 6º episódio dessa 2ª temporada. É muito importante que você não só assista o nosso episódio, mas também que você faça parte dessa comunidade. E como que você vai fazer parte dessa comunidade? Se inscrevendo no nosso canal. É muito simples. Clique em inscrever-se, que está logo aqui de baixo. Já faça parte dessa comunidade e aproveita para ativar as notificações. Porque quando você ativa as notificações, tem um sininho aí, você vai receber todo o conteúdo que a gente publicar aqui, você vai receber a notificação para poder ver em primeira mão antes de todo mundo. Antes mesmo de eu te contar, o YouTube vai te contar que tem conteúdo novo, tá bom? Outra coisa, este podcast também está disponível no Spotify. Você pode acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Não tem problema, você não vai perder absolutamente nada. Do jeito que você preferir, a gente vai estar disponível para te entregar o melhor conteúdo. Lembrando, @VitorLanaAdvogados, o link do nosso perfil no Instagram e no TikTok tá aqui embaixo. É só você ir na descrição, clicar e acompanhar o nosso conteúdo diário. Tem todo dia, tem publicação, tem vídeo no Reels, tem Stories, tem live todo dia às 7 horas da manhã, todo dia. Segunda, quarta e sexta é comigo. Terça e quinta é com o Thiago, então, ou seja, você não fica sem informação um dia sequer. Não é isso, meu amor? Exatamente, e tem também o nosso canal de transmissão, que lá você não perde nenhuma notícia. Por mais que o Instagram às vezes não entregue aquele conteúdo que você está precisando ouvir, no canal de transmissão você vai ter acesso a tudo em primeira mão, não é isso? Exatamente, vai lá para suas notificações, você vai ver. Olha, tem vídeo no YouTube, tem post novo no feed, tem stories novo, enfim. Tem enquete, tem bate-papo, tem tudo lá. E hoje a gente vai dar sequência nesse 6º episódio. Eu já avisei tudo, tinha que avisar? Avisos paroquiais dados. Já tá tudo ok? Porque às vezes eu esqueço. Compartilha, manda pra sua amiga que tá precisando ouvir uma história. Essas coisas todas aí. E o like, eu sou muito franco com vocês. Você não precisa dar o like agora se você não quiser, não. Espera até o final. Agora, se você chegar ao final e não der o like, não faz sentido. Você fica aqui 1 hora com a gente e não vai dar um like. Então, tô esperando seu like também nesse vídeo bacana que nós vamos ter aqui hoje. Hoje é bacana, hoje é dia de conversar com convidada. Exatamente. Mais uma cliente muito especial tá aqui com a gente, né? Vocês já viram aí o nome dela. Já tá na thumb, né? Já exatamente. Tá tudo, enfim. Mas é uma história... Nome, às vezes a gente nem divulga. A gente faz a thumb escondendo um pouco. Não tem o arroba, né? Da pessoa. Tem a foto. Mas enfim, assim, faz conta que não tem. É que é uma história emocionante, uma história de vida que vai ensinar para muita gente, né? Que a cada nova conversa que a gente tem aqui, hoje eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas por mais que a gente já saiba da história dela, né? Do que ela já viveu, a hora que você escuta, você fala, putz, que vida, que história, que mulher, que trajetória. Exatamente. Ô, Thiago, sabe o que é o mais legal dessa temporada? Que eu tô conhecendo as clientes presencialmente. Eu pensei a mesma coisa, cara. Eu pensei a mesma coisa sem falar veio isso. A Thalita, veio a Renata. Conheci ela, veio a Renata e agora nós estamos conhecendo a Tati. Tudo bem, Tati? Tudo bem. E detalhe, a Tati e a Thalita são vizinhas nossas. São. Vocês são daqui. Não, porque a Renata, por exemplo, ela era do Sul. Florianópolis, Floripa, é verdade. Entendeu? Vocês não, vocês são daqui. E é a primeira vez que a gente tá se vendo, pessoal. Ai, que maravilha. Porque tem muita gente que às vezes ainda tem uma resistência, né, Vitor? Do digital. Será que a distância eles conseguem me ajudar? Tá. A Tati que tá aqui do lado da gente, a gente conheceu hoje. Ai, que maravilha. Gente, eu fico muito feliz. Muito obrigada pelo espaço
Vocês me ajudaram muito, então estar aqui pra mim, além de ser uma honra poder compartilhar a minha história, né? Eu tenho certeza que vai ser importante também mostrar o tanto que a gente caminhou, né? Estamos juntos já tem, acho que quase uns 4 anos, Quase. 3 anos e meio, se deu, acho que foi isso, não foi? Foi. Finalzinho de 2020. Tivemos muitas vitórias, 100% de vitórias, graças a Deus. Então tenho certeza que a gente vai conseguir abrir os olhos de muitas mulheres, ajudar muitas mulheres. Às vezes, talvez o que uma mulher tá precisando ali, sabe? Uma chavezinha, vai ser uma palavra, né, que a gente vai trocar, e principalmente vindo de uma pessoa comum, né? Aqui quem tá falando com vocês não é um advogado, é uma pessoa comum. Então eu vou compartilhar o que aconteceu comigo, e se Deus quiser, vai chegar na pessoa certa. É isso, a internet tem esse poder, né? De fazer chegar em quem precisa chegar, né? O algoritmo ajuda, a gente fazendo um conteúdo constante ajuda, a gente trazendo pessoas que vivenciam esse problema ajuda, porque eu tava conversando aqui antes, a gente tava conversando, né? No off. Existe dentro dessas histórias pontos de conexão, né? A gente tem um público muito grande. Infelizmente, muitas mulheres sofrem relacionamentos abusivos, já tiveram um episódio muito ruim dentro da família, enfim, e às vezes acham que o problema é com elas. Exato. Né? Porque naquele momento, tá certo, é a vida dela que tá em jogo, é a trajetória dela que tá em jogo, mas quando ela escuta alguém, né, aqui na internet, vindo e falando sobre isso, ela começa a ver, peraí, isso tem uma solução. Sim. A Tati tá ali naquela mesa porque ela conseguiu resolver esse problema. Ainda não estamos no processo de solução, mas ela está vivendo independentemente disso. Então eu queria começar o nosso bate-papo, Tati, falando justamente disso. Você teve um momento de muita dificuldade na sua vida. Muita. Que muitas mulheres que estão nos acompanhando passam. O que você sentiu nesse momento? E o quanto isso foi importante, esse sentimento que você teve, esse momento difícil foi importante para você virar o jogo. Sim. E isso é uma pergunta até interessante, porque primeiro, eu achava que aquilo acontecia só comigo. Eu falava assim, gente, é só eu que passo por isso. Por quê? Porque eu via várias pessoas ao meu redor, com filhos, família super bem estruturada. Então, eu já cheguei a achar que, na verdade, o problema era eu. Entende? Não, o problema é eu. É a forma como eu falo, é a forma como eu comunico. É porque talvez naquele momento eu deveria ter pedido desculpa, eu não pedi o momento, mesmo que eu estava certa. Então, primeiro, eu sempre achei que o problema era eu. E na verdade, olha como que são as coisas. E eu lembro que às vezes, muito pouco, eu compartilhava com uma amiga minha, né? Ah, aconteceu isso. E eu compartilhava quando chegava ao nível máximo, né? Por quê? Porque ainda, além de achar que o problema era meu, eu tinha vergonha. O que as pessoas vão falar? O que minha amiga vai achar de mim, né? E aí, eu lembro que quando eu comentava com ela, ela falava, Tati, como que você não abre o seu olho, Tati? Como assim você tá deixando isso acontecer com você? Como você tá permitindo uma coisa dessa? E eu voltava aquilo pra mim, não, mas eu sou o problema. O problema não é a pessoa que me bate, eu sou o problema. Olha que loucura isso, né? E eu falo assim, foi necessárias muitas sessões, né, com psicólogo, de acompanhamento, pra mim ter essa noção. Porque até então eu não tive, né, essa ideia. Então acabou que foi um momento assim, quando eu paro pra olhar pela minha vida, eu fico pensando, gente, como que eu aguentei sofrer tantos anos? Porque uma vida, Vitor, que você dorme sabendo que a pessoa ao lado te agrediu e vai te agredir, sabendo que, e se eu olhar pra uma pessoa na rua, ele já vai imaginar isso e já vai criar uma história na cabeça. Você dormir e a pessoa ao lado pegar o seu telefone à noite e ver todo mundo que você tá conversando, abrir conversas, entende? Então você está sempre sofrendo. Isso é uma vida de sofrimentos, né? Sem falar em todas as agressões, tudo que aconteceu, sabe? Então eu falo assim, hoje em dia eu consigo olhar pra minha história e ver como que eu aguentei. Gente, o problema não era eu. Meu Deus, como que eu demorei tantos anos pra perceber que o problema não era eu? Entende? Porque acaba que às vezes a pessoa que ela é narcisista, né, que fala, ela é isso. Ela consegue fazer algo com você e ainda te convencer que você que está errado. É a manipulação, né? Isso. Não, Vitor, peraí, eu te dei um tapa, mas eu te dei um tapa, sabe por quê? Porque você falou comigo. Você me provocou. Entende? Não, eu fiz isso com você porque você fez isso, você me provocou, eu imaginei que é isso. E ainda você, não, realmente, eu que tô errada.
Não é eu. Eu não deveria ter falado aquilo, eu deveria ter ficado calada, né? Por que eu pensei nisso, sabe? Então eu acho que assim, hoje em dia eu consigo conversar com as pessoas e ter noção. O tanto que... Gente, eu não sei se foi imaturidade, eu não sei se foi assim, falta de noção mesmo, eu não sei até que ponto que foi essa manipulação, sabe? Que fez que eu permanecesse tanto tempo em sofrimento. Né? É porque essa relação, é muito legal você falar isso, essa relação abusiva, ela começa muito antes da violência propriamente dita, do extremo. Ela começa, eu costumo dizer o seguinte, ela começa na hora que ele começa a manipular a sua dependência. Ele começa a criar na sua cabeça, e isso é intencional, tá, gente? Ele cria na sua cabeça uma ideia de que você depende dele pra ser feliz, pra conseguir alguma coisa, pra ter uma vida... Que nunca vai conseguir outra pessoa. Sim. Exato. Começa a te desqualificar, começa a te colocar numa situação, olha... Sou eu. Se não for eu, você não é nada. Tem uma música, aquela música do Kid Abelha, que fala, longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Essa música é uma música, depois se você puder ouvir, ela totalmente fala sobre relacionamento abusivo. Olha isso. Totalmente. Então, ou seja, ele cria uma imagem de que, longe de mim, você vai de mal a pior. E isso gera em você uma percepção de que eu não posso errar. Eu não posso errar, porque ele vai ficar nervoso. Ele só vai fazer isso se eu fizer isso. Aí sua vida começa a ser uma vida controlada. Você começa a se controlar. E você para de fazer as coisas que você gosta. As coisas que você quer fazer. E que não tem nada a ver com o relacionamento. É como mulher mesmo. Sim. Você perde a sua autonomia como mulher. E o caso da Tati, gente, não foi um caso de que ficou só na briga, na discussão. Não. Né? Não, o caso da Tati foi parar em processo criminal, chegou ao extremo. Não foi um negócio que parou na briga, na ofensa, que também é muito grave. Porque eu recebi uma pessoa semana passada, Tati, no escritório, e que ela falou assim, eu falei com ela, olha, cuidado, porque vai chegar nesse nível. E ela falou assim, não, mas eu acho que ele não tem coragem. Eu também não achava que não. Isso que é exatamente isso que eu ia te perguntar. Você também falou assim, não, os outros falando, às vezes uma amiga, falando, cuidado, amiga, pode acontecer isso e tal. Você falou assim, não, acho que isso ele nunca vai fazer. Passou por isso. Não, deixa eu contar pra vocês uma história. Inclusive, isso tá até em um boletim que eu fiz. Em um outro episódio, né, antes disso acontecer, que já aconteceu coisas bem piores também, similares, né? Teve uma vez uma discussão, né? Que a gente brigou e tal, ele foi pra cima e tudo. E aí ele me tirou arrastada do apartamento pelo pé e me colocou no corredor. E ele se trancou dentro de casa com meu filho. E aí foi um momento assim de loucura, porque, meu Deus, ele tá se trancado, o que vai acontecer? A gente imagina só coisa ruim, né? Vai jogar meu filho pela janela, Seu vai... filho tinha quantos? Meses, ele tinha 4, 5 meses, eu acho. Por aí. E aí, eu lembro que eu falei, gente, o que eu vou fazer? E eu mandei mensagem pra uma amiga, e minha amiga, Tati, chama a polícia, né? E aí eu chamei a polícia e tudo, a polícia chegou lá. Gente, mesmo a polícia falando que ia arrombar, ele não abriu a porta. A polícia, eu vou arrombar. E a polícia preocupada, porque eram 5 policiais na porta. Acho que eram 5 ou 4 por aí, né? E falando, conversando, ligando pra ele, o policial ligando. E até o policial tava preocupado. Pra vocês terem noção, 2 policiais foram pra debaixo da janela. Porque eles acharam que ia jogar o filho debaixo da janela. Gente, quando eu conto isso, parece assim... E isso é só pra mostrar onde que chegou, tá, Vitor? Para as pessoas entenderem que... haja o mais rápido possível. Porque eu antes também eu achava que não tinha coragem. E aí, o policial ligando e tal, não conseguia falar e tudo, e o policial conversando comigo. E aí o policial foi fazendo uma negociação com ele pra ele me devolver meu filho. Uma negociação, gente, pra devolver o meu filho pra mim, né? E aí, com muito custo, acho que depois de 1h30, que o policial arrombou a porta. O policial arrombou, porque a porta tinha várias chaves, foi lá, arrombou e tal, entrou pra dentro, né? Pegou o meu filho, ele me entregou. E aí o policial disse, a gente vai ter que ir agora pra delegacia pra poder fazer um boletim de ocorrência e tal, explicar o que aconteceu e tudo. Mesmo eu passando por isso tudo, você acredita que quando eu cheguei na delegacia eu fiquei preocupada se ele ia ser preso? Nossa. Acredito. Aqui, ele me tirou arrastada, ele fez o que fez comigo, me bateu, me agrediu, colocou a vida do meu filho em perigo. E eu perguntei pro policial, mas vocês vão prender ele? Aí o policial, acho que sim. O delegado vai fazer tudo, acho que sim. Aí eu, não, mas cadê meu depoimento? Não, deixa eu falar. Por quê? Porque até então eu queria mudar. Por quê? Eu falei, gente, o que eu vou fazer?
da minha vida, o que meu filho vai achar de mim? O que meu filho vai pensar de mim? O que as pessoas... Por quê? Porque nessa altura do campeonato, Vitor, a rua estava cheia de pessoas. Então pensa, além de tudo que eu passei, você ter que sair da sua casa dentro de uma viatura de polícia ainda, porque ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabia se eu estava certa, se eu estava errada ou não, né? Então isso aí foi uma das coisas que aconteceu. E mesmo assim eu achava o seguinte, gente, eu tô errada. E depois eu pedi desculpa pra ele. Me desculpa, eu não deveria nunca ter chamado a polícia. Me desculpa. Não deveria ter feito isso. E é por isso, Tati, em cima disso que você tá falando. Hoje eu escutei um áudio de uma pessoa que nos contratou recentemente, dela pedindo desculpa. Ela pedia desculpa incessantemente pro cara. E isso é muito importante, porque esse pedido de desculpa, que às vezes eles usam no processo pra dizer que não foi bem aquilo que aconteceu e tudo mais, isso é um sintoma da violência. Isso não é um pedido de desculpa que veio do seu coração. Não, e ele me fazia pedir desculpa, né? Lógico. Ele me fazia, não, Exato. mas você não me pediu desculpa ainda. Exato. Tipo assim, eu te bati, eu te machuquei, eu te puxei pela perna, te agredi, tranquei aqui dentro com um bebê e você tem que me pedir desculpas. Você que tá errado. E aí depois você pede desculpa, vai pro processo falando que você pediu desculpa, que nada aconteceu, que o erro foi seu. Exatamente. Sabe? Então, assim, olha o nível, né, que a pessoa entra mesmo, sabe, né, nesse quesito de manipulação. Por isso que eu não gosto daquela frase que é absolutamente inapropriada, que fala de, é mulher de malandro, né? Porque gosta de apanhar. Não tem nada disso. Voltou porque gosta. Voltou porque gosta. Não, é uma prisão. É uma prisão de você não saber o que você vai fazer. Você tem uma criança dependendo de você. O filho o Theo, né, tinha meses de vida. Como é que ela, naquela situação, dependente emocionalmente do companheiro, vai fazer o quê? Pra onde que ela vai? Então, essa situação de medo acaba gerando esse tipo de comportamento contraditório. Exatamente. Porque eu tenho certeza que na sua cabeça, você pode até falar isso aqui, você fala assim, gente, eu tô pedindo... O que tá acontecendo? Eu tô pedindo desculpa? Será que eu... Você deve ficar confuso dentro de você, é um turbilhão de coisas, porque você sabe que você não fez nada de errado. É a sensação parecendo que você tá ficando louca. Isso, eu sou louca. Eu achava. Inclusive, eu fazia sessões, né, com uma psicóloga, eu contava pra ela, ela falou, Tati, você não consegue ver onde você tá. Entende? Você não consegue. Por quê? Porque, na verdade, vem muito assim de histórias também. Porque ele, inclusive, falava comigo. O que você vai fazer com o bebê de 7 meses? Ninguém vai te querer. Aí você vai sofrer. Aí você vai ver o que é sofrimento. Eu falava assim, ele tem razão. O que eu vou fazer da minha vida com o bebê? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sustentar meu filho? Como que eu vou fazer tudo? Gente, minha vida acabou. Então, entre ficar com uma pessoa que me espanca, que me maltrata, e ficar pior, não sei se tem pior, né? Acho que eu vou ficar com isso mesmo. Aqui entende? Eu já sei como é que é. Aqui eu já tô ligada como é que funciona. Isso. O desconhecido amedronta. Isso. E aí o quê? Acaba aceitando, né? Aceita aquela situação. E na verdade, Vitor, vai só piorando, né? Por quê? Porque eu falo assim, que quando a pessoa começa a namorar, ninguém começa, eu te conheci hoje, eu já vou te dar um tapa. Não começa assim. Eu vou até contar uma coisa pra vocês, que inclusive vai servir de insight pra muitas mães, tá? Então presta atenção, gente, presta atenção. Pra muitas mulheres. Quando eu comecei o relacionamento na época, sabe quem me procurou? Quem? A ex dele. E sabe o que a ex dele me disse? Eu terminei o relacionamento com ele porque ele me agrediu. Você mencionou isso pra mim. E na época, quando eu comentei com ele, nem tudo, ele não, de forma alguma, ela tá louca. Ela é louca, é doente, é isso, é aquilo e tudo. Eu realmente acho que ela é louca mesmo. Acho que ele tem razão, né? E ela tá querendo atrapalhar a gente, né? Ela ainda tentou me avisar. Ela ainda tentou me avisar no início, antes de tudo, né? E depois de muitos anos também, por uma outra pessoa, até da família, né? Eu fiquei sabendo, sabe, né? Comentou comigo. Mas assim, e talvez tem mulheres hoje que relacionam com homens que já agrediu a mulher. Será que essas mulheres, elas param pra ver? Deixa eu ver aqui, se já aconteceu alguma coisa. Deixa eu ver como que essa pessoa trata a mãe dele, o pai, como que essa pessoa trata as pessoas em volta. Porque quando a gente para fazer essa análise, né, a gente já tem uma resposta. Por quê? Porque não é que a pessoa espancou a mulher em relacionamento a vida toda que com você vai ser diferente. Por que seria diferente? A maneira que ele faz uma coisa, ele faz todas as coisas. Né? Exatamente. Isso aí você ter falado foi importante demais. Demais. Porque se você tá hoje com um companheiro, né, que fala ofensivamente da ex, tenta ouvir isso de um jeito um pouquinho diferente. Exatamente. Né? Porque primeiro você não tá ouvindo o outro lado da história. Esse é o primeiro ponto, né?
Segundo ponto, por que ele fala assim dela? Porque convenhamos que a partir do momento que você termina um relacionamento e começa outro, aquele relacionamento do passado, ele é do passado. Sim. Ele já não é mais pauta. Sim. Ele não pode ser pauta na mesa, né, do seu atual relacionamento. Uma Sim. coisa é, beleza, ele tem o Theo aqui, que é filho dele, mas não significa que ele tenha que ser pauta na sua vida. Então, a partir do momento que o cara começa a trazer isso como pauta e que alguém tá te alertando, ninguém, gente, mulher nenhuma vai ficar querendo atrapalhar o relacionamento da outra à toa. Do nada. Sabe? Vai tirar isso, né? Pra que vai fazer isso? Então, tenta ouvir. E a gente já comentou isso aqui, acho que foi até no episódio da Renata, né? Da falta de sororidade muitas vezes. Porque ontem foi com você, amanhã será comigo, que tô com ele agora, né? Então, assim, às vezes a pessoa... As bonitonas, né, como a gente diz, as atuais, entram na onda do bonitão, ajudam ele a fazer coisas que não deveria fazer com o próprio filho, sem saber, e a gente sabe disso, gente. Eu não desejo isso pra mulher nenhuma, sabe? Nem pra pior mulher do mundo, eu não desejo isso, mas a gente sabe que o dia de amanhã, ela vai... Ela pode não cair aqui no nosso escritório, mas ela vai estar passando por uma situação que a gente comentou aqui mais cedo, né, de um caso que a gente tava, né, uma cliente nossa, que a atual, a gente já comentou isso, né? A atual chamou a polícia pra ele porque eles tiveram uma briga e tinha mandado de prisão em aberto e ele foi preso por isso. Então, assim... Imagina. Ontem foi com uma, hoje vai ser com outra. A gente pode ter certeza. E quando você... porque, gente, eu quero alertar aqui que a situação da Tati, ela realmente correu risco de vida. Né? Nós estamos falando... criminalmente. Responde, ele vai a júri popular. Ele vai a júri popular. Tentativa de... Na época não tinha o feminicídio. Na época não existia o crime de feminicídio, mas hoje seria pelo crime de feminicídio. Sim. E aí não pode retroagir essa lei. Exato. E ele não. E ele ainda tá respondendo, né? Sim. Ele responde pela lei da época, que era homicídio, não existia feminicídio. Isso, Então vai a júri popular, então. Isso mesmo, ele vai a júri, inclusive a advogada mandou, tem acho que uns 4 meses assim, mais ou menos, né? E assim, foi tudo comprovado. E na verdade, olha como que são as coisas, né? Porque depois, quando a gente foi encaixando as peças, né? A própria delegacia foi ali pegando os depoimentos, a gente viu que ele já havia planejando isso, né? Foi premeditado. Não, e eu sem saber de nada, porque Ele falou que ia no seu estúdio, né? Ele tinha falado com uma pessoa um dia antes, né, que ele ia fazer isso, sabe, comigo, né? Então, tudo já foi o quê? Planejado. Ele foi o meu local de trabalho. Gente, imagina, eu trabalhando pra sustentar o meu filho, fazendo de tudo sozinha, né? Literalmente carregando o mundo nas costas. Eu lembro que na época aconteceu, se eu não me engano... Era 12h30. Eu tinha uma cliente pra atender 12h40. Tava com jaleco, pronta pra atender a cliente. E, inclusive, na época, quem salvou a minha vida foi a pessoa que trabalhava comigo. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje pra contar isso. Não mesmo. Não mesmo. Assim, porque foi muito período. Nossa, na época eu fiquei deformada. Meu rosto ficou deformado. Eu lembro assim das mesmo, fotos, né? Então, tudo planejado, né? Não parava a todo momento, né? Tanto que depois, quando eu fui fazer como é que fala quando a pessoa... Corpo de delito. Isso, todos os ferimentos, né, que o policial me disse eram ferimentos realmente pra me matar, porque eram todos na cabeça, entende? A todo momento no rosto, né? Então, assim, eu falo que foi Deus mesmo, né, que me protegeu, sabe? Por quê? Porque tava planejando isso tudo. Na verdade, estava planejando há muitos anos, né? Sim. Porque a partir do momento que você está agredindo a pessoa, você está planejando há muito tempo fazer algo, né? Onde que a agressão vai chegar? E então, depois foi comprovado. Mas, assim, no meu local de trabalho, sabe? Isso é algo que mexe muito. Por quê? Porque, às vezes, aconteceu em casa. A pessoa chegou em casa final de semana e tudo. Não. Eu tava, assim, trabalhando, sabe? Não tava fazendo nada de errado, enchendo o saco de ninguém. Eu tava ali, ó, fazendo, né, a responsabilidade, que, inclusive, né, muitas eram dele, né? Não eram só minhas. E ele fazendo isso, planejando tudo mesmo, sabe? E só uma coisinha, Tati. Você falou assim, não tava fazendo nada de errado. Ainda que tivesse. Ainda que tivesse. Eu atendi uma moça esses dias que ela foi pega traindo o cara. E o cara agrediu ela. E ela tava carregada de culpa porque ela... Porra, imagina, né? A situação... já não tava dando relacionamento e acabou que aconteceu e o cara chegou na hora e pegou e o cara bateu nela. E eu fiz questão de frisar pra ela. Olha só. Você tem que sair agora e pedir uma medida protetiva, né? Acabou que depois ela não entrou mais em contato com a gente, mas eu dei orientação pra ela, porque nada justifica isso. Nada. Ainda que você tivesse
errada, fazendo a pior coisa possível do mundo. A gente vive numa sociedade que não é assim que resolve as coisas. Então, pra você que não existe justificativa, não existe legítima defesa. Gente, o Vitor vai explicar. Você sabia, Tati, que até pouco tempo atrás existia um negócio chamado legítima defesa da honra? Existia. Inclusive, uma das coisas que ele alegou foi legítima defesa. Aí. Agora eu te pergunto, De quê? como que você vai no lugar da pessoa matar ela e você não sai de lá em legítima A defesa? pessoa trabalhando... Aposto que ele alega que você agrediu ele lá na hora. Que ele foi conversar o que com ele você. alegou é que eu não soltei ele. Uai. Imagina aqui, eu vou te matar, mas aí você não solta a minha mão durante o ato. Gente, é uma loucura, né? Eu não sei como é que o advogado escreve Eu isso. não sei. O advogado tem que ter assim, ó. Aqui, a consciência tem que ser muito boa. Não, e é um negócio assim, eu vi as fotos, né? Tá no processo, que a gente sim. juntou também no processo que discute a guarda e tudo mais. É assim, foi pra matar, inegavelmente. Sim, inegavelmente. sim, E detalhe, a premeditação fica clara porque geralmente quando esses crimes acontecem, né? Eles acontecem ali depois de uma discussão. Aí a pessoa vai lá e acaba matando. Sim. Nesse caso, não. Não. Era um dia de trabalho. tava frio. o sangue tava frio. Exatamente. Então, ou seja, o que revela, gente, que existe risco sim. Sim. Quando você passou por um episódio de violência, ainda que não tenha ocorrido a violência, é uma escala. Essa cliente que eu mencionei, eu fiz uma reunião com ela, com o pai dela, o padrasto dela hoje, né? E a mãe. E aí, num determinado episódio, esse cara pegou a faca pra ela. Pegou uma faca. E eu falei da gravidade, expliquei tudo. E aí eu falei assim, olha, a gente precisa pedir uma medida protetiva e pedir que seja instalada a tornozeleira eletrônica, para que tenha o controle disso. Sim. Aí na hora, eu falei assim, mas será que não é muito grave a tornozeleira, não? Eu falei assim, gente, grave é a faca. Exatamente. Grave é a Exatamente. faca. É. Mas eu entendo o que passa na cabeça dela, que era aquele cenário que você estava vivendo anos atrás, de, será que eu tô errada de achar? Será que ele vai ter que ser preso mesmo? Será? Meu Deus. Eu carregar essa culpa ainda, né? Além de estar toda, né? Assim, imagina ter que carregar Eu vou esse peso da levar ele vida. pra prisão? Aham. Né? Porque às vezes muitas mães não querem prender o cara que tá... Não tô nem falando de violência, hein? O cara que não paga pensão. Ela fala assim, será que prende? Eu falei assim, gente... Ontem na live teve uma moça que perguntou, gente, não pega mal pro pai, não vai conseguir emprego mais? Eu falei, Ele não tá importando com isso. Imagina a pessoa se importar, né? Ele não tá importando, ele tá negando comida pra um filho. E aí, seguindo essa conversa, pessoal, a Tati, ela nos procurou muito perto disso, desses acontecimentos todos aí. Eu me lembro que na época o escritório tava começando, a gente era iniciante ainda, né? O escritório era muito novo. Eu atendi a Tati por videochamada. Isso mesmo. A sala que eu trabalhava nem janela tinha. E aí eu falei assim, não, nós vamos conseguir a guarda e impedir que ele conviva com seu filho. E qual que foi o grande segredo, né, Tati? Você não esperou pra fazer isso, né? Não, foi muito rápido. Na verdade, assim que aconteceu isso, a primeira coisa que eu quis fazer é proteger o meu filho, né? Porque assim, Vitor, uma coisa que eu penso antes de muito... você. Isso, até antes de mim. Primeiro meu filho, depois eu. Sabe uma coisa que eu penso muito? Inclusive, até conversando com o Thiago também há pouco tempo, né, Thiago? O a longo prazo. A gente não sabe o dia de amanhã, entende? Eu quero proteger o meu filho, né? Mostrar quem é essa pessoa, sabe? Pra que eu consiga protegê-lo de todas as formas possíveis. Então, se eu não me engano, deu no máximo 6 meses depois desse episódio que a gente já entrou com tudo, né? Eu fiquei ali naquele período pesquisando ali um advogado e tal, tentando associar tudo que estava acontecendo também, né? Porque depois disso tudo foram vários depoimentos que eu tive que dar. E depois eu falei, não, agora eu tenho que proteger o meu filho. Por quê? Porque não adianta, se você não tem a guarda, imagina até eu ter que chegar, se acontece alguma coisa, o juiz, é porque aconteceu isso, isso, aquilo. Não, o juiz não quer saber, né? Então, assim, eu tenho que ter essa documentação. Então, a gente entrou em seguida e a resposta foi muito rápida, né? Se não me engano, acho que foi tipo, sei lá, 2 meses a gente já conseguiu a guarda provisória. A gente entrou no finalzinho, foi um dia antes do recesso, então a gente teve essa pausa. Isso. Mas em março você já tava com a guarda no lateral. É isso mesmo, eu lembro que tinha feito um recesso, se não me engano, em dezembro e janeiro. Isso, exato. Mesmo. Era. Foi nessa época. Mas em março. E detalhe, no caso da Tati, ainda teve um problema ainda, que foi o seguinte, eu não sei se você vai se lembrar, você teve que pagar uma taxa. Isso! O Ministério... gente, quando eu falo... Não é fácil, não. Não é. Quando eu falo, velho, é impressionante. E tem gente que ainda fala que o Poder Judiciário é favorável pra mulher.
Tem uma foto da Tati desfigurada. Desfigurada. O Ministério Público opinou pela guarda. O que o juiz fez? Não tem que pagar a taxa. Ô, filho da mãe, dá a guarda, porque o juiz poderia ter feito isso. Deixa eu dar a guarda e depois ela comprava o X gratuito. Tanto que a gente nem... A Tati nem comprovou X gratuita. Não, a gente já paguei. Já pagou, aí ele deu. Entendeu? Então, assim, ainda teve porque esse era pra ter saído em fevereiro, sei lá. E já pagou, não é porque tava nadando em dinheiro. Não. Gente, é porque ela queria resolver aquilo ali. porque Ela se virou pra A gente poder... falou, Tati, a gente vai ter que mostrar os documentos, aí o juiz pode negar, a gente vai ter que recorrer pra subir. Vai levar tempo. Vai levar tempo. E ela não deixou pagar aqui. E eu lembro que na época eu até conversei com vocês, inclusive. Eu falei assim, olha, o que vocês acham? Aí vocês até me explicaram, ó, quando é justiça gratuita, a pessoa que não tem condições e tudo, né? Talvez aquela mulher que tá separando, ela não tem dinheiro pra nada, não tem dinheiro nem pra sustentar o filho, né? E aí eu falei, já vou pagar isso pra adiantar, né? E pronto, sabe, né? Graças a Deus não travar nada, né? E ainda teve esse caso mesmo. Ainda teve, então a gente conseguiu. Isso, Eu tava relendo o processo dela e aí eu vi isso. Falei, nossa. Na hora que eu vi o Ministério Público, eu falei, agora vai vir a guarda. Aí eu desci, custas processuais. Ela falou que ela tem um estúdio, tem que pagar as custas. Eu falei... Aqui, mas sabia, gente, que a justiça só paga. Eu nunca vi a pessoa pagar tanto igual eu. Mas nesse caso foi por um bom motivo. Não, graças a Deus, um excelente motivo. Eu falo assim, graças a Deus, sabe? Por quê? Porque tem muitas mulheres que, infelizmente, né, às vezes depende, a mulher que igual separa, gente. Às vezes a mulher separa, ela fica sem nada. Imagina como que a mulher, ela tem que arcar ali com o custo do advogado, né? Ainda ter isso a mais, sabe? Então, assim, eu vejo que a maioria realmente consegue, a gente que quis acelerar. Eu falei, não, acelera isso rápido. Deixa eu pagar e pronto, sabe? Tem hora que é melhor não ter razão. A gente teria razão naquele momento pra insistir no não pagamento da taxa e tudo mais. Porque você tava vivendo um drama, né? Você não sabia o que ia acontecer da sua vida e tal. Só que, vamos proteger aqui a criança e lá na frente a gente vê isso. E desde então, né, Tati, que essa decisão continua surtindo seus efeitos. Exatamente. Né? A guarda é sua, né? Então, ou seja, você vem conduzindo a vida do Theo tranquilamente, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do Vitor, que hoje... com certeza. Tá junto com você nesse processo, né? Que é o pai socioafetivo aí do Theo. Mas o que acontece? Nesse momento, né, que a gente fez essa decisão, que já tem muito tempo atrás, você falou assim, agora eu vou conseguir cuidar do Theo com tranquilidade. Exatamente. Porque a gente também conseguiu a suspensão da convivência. Né? Então, ou seja, teve aí agora um processo de conscientizar o Theo disso tudo. Exatamente. E o que eu penso também é o seguinte, naquela época, se eu não tivesse feito isso, iria esperar mais tempo, iria deixar. Talvez alguém poderia se aproximar dele, né? Poderia querer pegar ele. Eu não ia ter nenhum documento. Sim. Peraí. Não, você não vai pegar ele, mas qual documento eu tenho pra me resguardar? Eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu sempre penso lá na frente. Eu acho que o maior erro das pessoas é pensar só no agora, né? Não, ele não vai ter coragem, não. Não duvida, porque vai. Ele vai ter coragem. Vai ter. Vai ter coragem, Nem sabe? que seja pra te atingir, né? Então, assim, proteger a vida do meu filho. Isso não... Gente, não tem nada. Não tem preço isso. Eu lembro que na época, quando eu paguei o Vitor, né? E nem tantas condições eu tinha, assim, na época. Eu falei, Vitor, como que dá pra fazer? Ele falou, Tati, né? Paga uma entrada, a gente divide, mas vamos começar. Tanto que a resposta saiu muito antes de eu ter te pagado. Muito antes, sabe? Então, assim, por quê? Porque aí eu ia ter paz. Porque como eu ia trabalhar, ia conseguir dinheiro, se eu não tinha nem paz pra poder cuidar do meu filho, sabendo que alguém pode chegar e pegar ele, que eu não vou ter um documento pra resguardar, sabe? Então eu falo que a nossa paz, ela não tem preço. Gente, aqui, eu faria tudo novamente, pra ter sossego. Tem casos lá no escritório que a gente... eu tenho certeza que o cara tinha tomado a guarda, aquele lá do Paraná. Sim. Paraná não, desculpa, do Pará. Pará, sim. Do Pará. Só que ela tinha um documento. E aí, ela conseguiu a busca e apreensão. Mesmo assim, foi 3 meses com busca e apreensão, Tati. Ela já tinha um documento falando que a criança morava com ela. Só que o pai foi lá, pegou, foi pra São Paulo, falou, tá aqui comigo. E protestar. Ele entrou... Exato. E aí, não, foi 3 do meses Pará pra São Paulo. Não é nem ali pertinho, na região, né? E a audiência, tem essa audiência gravada. Eu tava pulando, assim, louco, porque o juiz tava quase pedindo desculpa pro cara, falando assim, ô, meu amigo, desculpa, mas, né, tem uma decisão. E o cara sequestrou. Eu tenho certeza que você é um ótimo pai. E eu assim, querendo mas às vezes, não tô querendo defender o juiz, não, mas às vezes era um receio do juiz de que ele pudesse fazer algo pior. Tomara. Não é o juiz arregão. Ele tá diante de um narcisista. Sim. Então,
E se esse cara faz algo pior com essa criança? Tomara que Exatamente. gente, porque até na negociação, né, Tati, você ali, os policiais deviam estar querendo moer o pai na porrada. Eles queriam Exatamente. mas ele mesmo assim ainda deu uma, tipo... Ele tem que negociar. Deixa eu contar uma coisa pra vocês ainda. Os que cinco vocês... policiais queriam falar assim, não, eu vou acabar com esse cara, não é possível que o cara tá arregaçando meu plantão por causa disso. Aqui, e quando a gente chegou na delegacia, sabe o que ele falou? Que os policiais tinham batido nele. Aqui, e o delegado me chamou, Tatiana, você presenciou isso? Eu falei, nada disso aconteceu. Então, além dele ter feito comigo ainda, ele queria ainda prejudicar os policiais. Mas é o narcisista. Gente, ele aqui, nunca não, mas erra. é muito ousado, né? É muito ousado. Tem uns que se superam. Ele não erra. Não adianta, ele nunca vai falar assim, fiz errado. Não, imagina. Não existe essa possibilidade. Teve um, cara, que ele é médico. O cara é professor de faculdade aqui em Belo Horizonte. O cara foi pego na Maria da... A mulher chamou e tal, foi conduzido pra delegacia. Até então, eu não sei se ia ter flagrante, nem nada. Ele foi preso por desacato, mas... O cara, ele conseguiu desacatar o policial enquanto ele estava errado. Porque tinha brigado. E aí ele ficou... Aí quando eu vi, né, a gente viu o boletim de coisa, tipo assim, a Maria da Penha, então não. O flagrante Foi preso por outro. Foi de desacato. O policial falou assim, eu vou ter que tirar. Mas aí é o que eu falo. Chama a gente, que a gente vai fazer que ele mesmo caia sozinho. Porque não aguenta, entendeu? Não aguenta. Não precisa a gente armar, não, tá, gente? Ele cai na casinha já de caralho cai. dele. Eles põem a culpa na gente, mas eles querem de olhar pra... É o que eu falo, faz o que a gente fala, que as coisas vão acontecer. Porque ele vai se entregar. Sim. Não tem como. E aqui, uma coisa, Tati, que você falou que é verdade. Ó, a Tati contou uma história aqui, ela quase morreu. Ela quase morreu. Ela tava com a maior preocupação da vida dela naquele momento era proteger o filho dela, que era uma criança novinha. É 1 ano. Né? 1 ano de idade. E ela nos encontrou pela internet. Sim. Porque às vezes as pessoas ficam achando que internet é aquele negócio que não funciona nem nada. É tudo marketing. É tudo marketing, é blogueirinho, igual que o pessoal gosta de falar. Eu já falei, sou blogueiro, sim, tem problema nenhum, só que eu sou advogado também. E você nos procurou, conta aqui pro pessoal, como que você achou a gente? A gente não se conhecia, a gente se conheceu Nada. aqui hoje, pessoalmente. Sim. E pessoalmente foi aqui e hoje. a Tati chegou quando tudo era mato, né, Vitor? Tudo. Não tinha podcast. Não tinha Nem nada. no sonho. Aqui, na época, o que eu fiz? Eu falei, gente, eu quero um advogado pra me ajudar. Mas eu não quero um advogado que faz tudo, que entende de tudo. Não, por quê? Porque é a vida do meu filho. Aqui, se fosse a minha vida, eu não me preocuparia tanto. Mas a vida do meu filho, eu não vou economizar. Eu vou fazer o que for preciso, mas eu quero uma pessoa muito boa. E eu fiquei pesquisando. Foi justamente nesse intervalo, né, que eu comentei com vocês. Eu pesquiso dali, pego algumas indicações, olho, será que é essa pessoa e tudo. E aí eu fui no Instagram. E aí eu fui começar a pesquisar pelas hashtags. E aí eu coloquei advogado de mulheres ou advogados de mães, alguma coisa assim. E aí apareceu o perfil do Vitor. Na época o perfil era super pequeno ainda, tava começando, Aí eu entrei no perfil dele, vi alguns conteúdos, aí eu lembro que eu vi você falando muito disso. Eu tô assim, gente, ele me entende, porque o conteúdo dele é voltado pra isso, entende? Ele defende as mulheres, então quando eu sentar pra conversar o que aconteceu, ele vai me entender. Não é a pessoa que defende o homem que bateu e a mulher também, entende? Que tá ali, né? Quem me pagar eu tô defendendo, independente de quem fizer. Tem muito, E aí, eu entrei no Instagram do Vitor, né? Em seguida, procurei ele no Google. Falei, vou pesquisar no Google, né? Ver se tem algum reclame aqui ou as avaliações. E aí, eu lembro que tinha muitas avaliações positivas e várias matérias também. Eu lembro que tinha matéria na Record, eu acho, na Globo. E o Vitor dava aula também, não era isso? Olha como tá vendo? Tá vendo? E aí, eu falei assim, não, é ele. Aí, eu sentei pra conversar com o Vitor, né? Fiz uma chamada com ele, com outros advogados também, e fiquei com aquilo. Falei, gente, as outras pessoas estão me cobrando muito mais barato, né? Só que sabe quando você fala assim, não é, eu não posso, eu não tava em paz, sabe? Eu tava ali, e aí eu lembro que eu comentei com meu marido na época, que também se chama Vitor. Falei, amor, o que você acha e tal, mas né, o preço dele é um pouco mais alto e tudo. Ele tá assim, Tati, quem te passou mais segurança? Ele, com certeza. Ele tá assim, Tati, e não vamos poupar dinheiro, eu te ajudo, pode contratar ele. É um investimento. E aí, investimento. E aí eu contratei e a gente já começou. E foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu lembro que a gente fez um grupo no WhatsApp. E falou, Tati, já manda isso, esse documento, esse laudo, foto, em tantas de coisa, tanto de material. E ficou pronto muito rápido. E aí a gente já entrou, né? E pouco tempo depois já conseguimos aí a primeira decisão. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tati, desse seu poder de decisão. Você falou dos seus momentos de desespero, de tudo que você viveu.
Mas hoje, eu te conheci pessoalmente hoje, eu olho pra você, eu vejo uma fortaleza. Então, assim, não é que você precisava passar por tudo isso, mas isso te transformou e te fez a mulher que você é hoje. Sim. Você refez a sua vida. Então, fala um pouquinho pra gente de como você juntou os cacos, porque você estava em frangalhos. Juntou os cacos e tornou-se essa mulher que você é hoje. Exatamente. Na época, Lilian, quando eu saí de casa, eu saí sem nada. Não, além de tudo que aconteceu, eu ainda saí sem nada. Eu só consigo piorar, né, minha história. Porque pensa, eu só saí com meu filho, com as roupinhas dele ali, muito rápido, né, que a gente foi correndo na casa buscar. Na época, eu lembro que foi até uma funcionária minha e o marido dela que me ajudou ir na casa buscar ali as minhas roupas ainda, né? Porque senão nem isso eu não tinha conseguido. Então, assim, eu comecei do zero mesmo. Por quê? Eu não tinha lugar de morar. Eu tinha um filho de 1 ano. Eu não tinha ninguém, não tinha namorado. Aqui, eu tinha, assim, a única coisa que eu tinha é o meu trabalho e muita vontade. Falei, gente, aqui, eu saí, né, do interior, eu fiz minha vida, né, eu refiz minha vida, eu vou refazer novamente, sabe? E, inclusive, eu deixei isso pra ele. Falei, não, pode ficar, não quero nada, pode ficar tudo aí e eu vou recomeçar. E eu falo que, assim, eu recomecei com a força de pensar no futuro do meu filho. Tudo que eu fizer agora vai influenciar no futuro do meu filho. A decisão que eu tiver agora, se eu me esquivar, se eu concordar, ele vai ser prejudicado, sabe? Então, assim, na época, eu tive muito isso. E aí, eu fui trabalhando, né, sem parar. Gente, eu levava meu filho pro trabalho. Aqui, eu atendia, tinha 2 macas em uma sala. Eu deixava meu filho em uma maca, né? A pessoa que trabalhava lá na clínica me ajudava a olhar ele. E eu atendia em outra. Entende? Às vezes o pessoal da escola ligava, Tati, aconteceu isso, isso, aquilo. Eu tava no meio de um procedimento, não tinha como parar, né? Ficar só com uma sobrancelha feita. Eu falava, Carol, vai pra mim, por favor, na escola e olha o que tá acontecendo. Então, não, e pra piorar, eu não tinha rede nenhuma de apoio. A minha família é de outra cidade. Então, assim, gente, eu tinha tudo pra dar muito errado. Eu tinha tudo pra chegar e falar, não dei conta, vou ficar nessa mesmo e vou aceitar. Mas eu falei, não vou. Eu não vou deixar a peteca cair, eu vou refazer minha vida. E assim, eu falo que Deus também, ele dá muitas forças, né? Porque quando eu paro pra olhar, Lilian, tudo que eu fiz, eu falo assim, gente, como que eu consegui fazer? Como que eu conseguia ter força pra sair 6 horas da manhã, levar meu filho pra trabalhar, atender o dia todo? Gente, eu levava o carrinho pra trabalhar, pra sala. Eu fazia procedimento, parava o procedimento, pedia cliente pra segurar meu filho enquanto eu fazia o procedimento. Aqui, eu fazia de tudo, entende? Então, o que eu vejo também é o seguinte, é a gente saber onde a gente quer chegar. Igual essas mulheres, às vezes a mulher acha que terminou o relacionamento, minha vida acabou. Eu nunca mais vou conseguir um emprego, eu nunca mais vou conseguir trabalhar, eu nunca mais vou nem conseguir existir sem essa pessoa. E consegue, né? Às vezes o que você tem que fazer é o quê? É parar, se reerguer, ver aonde você quer chegar, né? E manter o foco e principalmente ali, trabalhar, né? Você tinha tudo pra dar errado e tudo pra dar certo também. Tanto que deu, né? Precisou só da sua vontade de acreditar. Sim. E eu acho que o universo devolve pra gente quando você vê. A gente teve aqui histórias maravilhosas. Sim. A da Tati é só mais uma dessas histórias. Por isso que a gente tá selecionando muito, né? A gente quebra a cabeça, né, Vitor, pra escolher quem tá aqui, quem vai vir aqui, porque são histórias que inspiram demais. Você não sabe o orgulho que a gente tem. Enfim, isso é muito bacana. E o quanto que o fato de você saber que tem a guarda do Theo, que você conseguiu ali uma tranquilidade, um papel, né, de um juiz dizendo, olha, a guarda é sua e ele não vai visitá-lo em razão de tudo que isso que aconteceu. O quanto que isso foi importante pra você dar esse giro. Sim, exatamente. Na verdade, isso é importante pra tudo, tá? E a gente só vê isso no decorrer do processo. Por quê? Por exemplo, hoje, se eu vou matricular meu filho na escola, me pedem o quê? Documentos. A escola quer saber, mas por quê? Só você, né, que tá aqui na certidão, tem outra pessoa na certidão, cadê essa outra pessoa? Entende? Então, na verdade, Vitor, o que eu vejo? No nosso dia a dia, essa autorização, ela é importante pra tudo. Tudo. Aqui, se você vai apresentar, se você vai falar, né, do seu filho, pra você ter ali aquele resguardo mesmo. Vai viajar. Né? Principalmente se você vai viajar, né, você tem que ter a documentação. Então, eu falo assim que, primeiro, eu tinha muito medo, né? Eu tinha medo. Gente, e se essa pessoa quiser descontar descontar tudo isso no meu filho? Entende?
né? E se essa pessoa quiser fazer algo com ele, como que eu vou proteger o meu filho? Como que eu vou mostrar pra justiça que essa pessoa é uma pessoa perigosa? Que foi o que a gente fez, né? A gente juntou muitos documentos, né? Inclusive de coisas que já haviam acontecido pra mostrar pra justiça, e a justiça super entendeu isso. Não, a gente vai suspender aqui a visita, não é à toa. Tem um motivo muito grave, né? Não só pela tentativa de homicídio, porque a gente foi juntando as peças depois de várias coisas que aconteceram. Então eu falo assim, que primeiro é o quê? Pra nossa paz. Por quê? Porque eu já consigo ter mais sossego, sabendo, não, o meu filho, né, eu consigo ter o controle de onde ele está, eu consigo ter o controle que o meu filho, ele vai dormir comigo, né? Eu não confiaria de deixar o meu filho dormir em uma outra casa. Ah, Tati, é por quê? Porque você tá criando uma coisa na sua cabeça? Não, porque eu não tenho segurança, entende? E assim, eu falo que a gente cuida tão bem do nosso filho que eu nunca teria coragem, né, de deixar ele em algum lugar sem ter essa confiança, sabe? É isso que você tá falando, porque você agiu rápido e você conseguiu isso, você não esperou esfriar. Porque às vezes ele poderia, o cara que o cara que conseguiu fazer o que ele fez, ele não trocaria de roupa pra ele pedir a guarda. Aqui, eu tenho certeza. Chamar de alienador ainda. Ele me chamou. Aí, ó. Aqui, ele me chamou. E, inclusive, eu lembro até no processo, né, que vocês colocaram lá e tudo. Como assim, a gente é alienador, né? A gente tá fazendo tudo pela criança. A gente... Não foi eu que provoquei tudo. Porque eles colocaram ainda como se eu fosse a culpada. É normal. Gente, é a reprodução do que você vivia dentro do processo, que a gente chama de violência processual. Exatamente. E ainda consegue colocar tudo contra, né? E, na verdade, não foi isso, né? Na verdade, assim, foram... É tudo culpa deles, né? A questão de procura. Nunca quiseram procurar também. Então, eu sou errada ainda, né? Eu sou alienadora, mas eu tenho o quê? Que chegar e mandar a criança ir pra casa da pessoa? Não, né? e eu vou te falar o seguinte, isso que você tá falando é muito importante, por quê? Porque muitos advogados, às vezes, não gostam de algumas coisas que eu falo, mas eu vou falar sempre. Eu não vou autorizar, falar assim, com a Tati, depois de um quase homicídio. Não, incentiva sim o Theo a visitar o pai. Não, não incentiva, impede, protege. Por quê? Porque se esse cara tentou te matar, já colocou o seu filho em risco no episódio que ele trancou, né? E colocou você pra fora. Sim. A orientação é, mesmo que não tenha uma decisão judicial, até vir essa decisão judicial, não vai conviver e ponto. Sim, e ponto. Exatamente. Entendeu? Não tem, mas que o livro fala isso, que o direito... Não tem direito aqui não, filho. Isso que é uma mãe protegendo um filho. É risco de vida pro filho. Então, assim... Isso é porque não é o filho dele. Porque não é o filho da própria pessoa. E eu lembro que, inclusive, uma das pessoas, né, que ajudou lá a defendê-lo, é uma mulher que tava grávida. Eu tô assim, gente, será que... E se fosse o filho dessa advogada, né? Porque é fácil colocar a vida do filho da outra pessoa em risco, né? Ah, não, tem que ter direito, porque, né, a lei fala isso e aquilo. Tá, mas tem que ter direito uma pessoa que é normal. Uma pessoa que vai contra a vida do filho e tem esse risco, ele não é uma pessoa de todo mundo tem direito de defesa. Todo mundo tem direito de defesa. Só que o que eles fazem, o que muitos advogados fazem, não é fazer a defesa. Não é fazer a defesa. Eles perpetuam a violência. Tati, a gente tem tanto cuidado com isso lá no escritório, tem tanto cuidado, que tem cliente, por exemplo, tem alguns estados, por exemplo, São Paulo, que a cliente consegue ter acesso ao processo. Ela não depende da gente. Porque quando depende da gente, a gente... dá notícia quando tem uma novidade relevante, alguma coisa que mude. Tem cliente que consegue acessar. A gente fala, fulana, você quer... Ou ela pede, você quer cópia, mas toma cuidado pra ler. Toma cuidado, porque a gente percebe que o cara não pode mais agredir aquela pessoa presencialmente, porque tem uma medida protetiva. Sim. Ele vai e usa do processo. A pessoa lê, a mulher lê, a vítima lê, aquilo vai gatilhando, né? A gente tem todo o cuidado do mundo. Aconteceu mesmo comigo. Com isso. Pois é. É Lucas, né, que trabalha com vocês. Isso. Na época ele até me ajudou com isso também, sabe? A gente foi tirar umas dúvidas lá, ele fez uma chamada comigo, né? Eu tô assim, Lucas, olha o que eles estão falando de mim. Ele tá assim, Tati... O que eles têm pra falar de você? Você cuida do seu filho, você trabalha, seu marido te ajuda com tudo. Aqui, eles não têm nada, eles têm que mentir. Eles não têm nada pra falar de você. O que eles vão falar? Não, realmente, ela faz tudo. Realmente, ela é uma pessoa boa. Eles não vão falar com isso. Então eles ficam o quê? Tentando atirar pra ver o que vai colar, né? E só se enforcando. Isso, só se enforcando. Quem não tem nenhuma verdade pra falar, vai mentir. Porque alguma coisa ele tem que falar. Né? É exatamente isso que o Lucas falou. Agora, Tati, uma coisa que eu queria
queria conversar com você é sobre a relação do Theo com o Vitor, seu atual marido, né? Tem também uma filhinha, né? Como é que é o nome da sua filha? Aurora. A Aurora, que nasceu recentemente. Como é que é essa relação? Eu sei que é muito boa, mas acho que o público também quer saber. Porque eu cheguei aqui, estavam os dois aqui no estúdio. né? Não, tava só o Theo e o Vitor. Tava aqui, ele todo conversado, se apresentou. E a sinergia entre eles aqui. Tanto é que eles saíram, né? Estão passeando aí enquanto você tá aqui gravando. É isso mesmo. Eu falo assim, como que é muito importante a gente ter noção primeiro de quem a gente é, né? Por quê? Porque depois que eu saí de toda essa confusão, esse conflito, aí tinha a minha parte interna, que é o quê? Mesmo acontecendo isso tudo, eu falei, gente, eu nunca mais na minha vida vou namorar. Por quê? Se antes eu não ia namorar, imagina agora eu na Rede Globo. Trauma, né? Imagina, ninguém, nunca. E eu lembro, sabe, que eu conversava com uma amiga e minha amiga falava, Tati, não, você tá tendo uma outra percepção de você e tal, não coloque isso na cabeça, não. E aí eu conheci, né, o meu atual marido hoje, e eu lembro que na época eu fui muito direta com ele também, sabe? Por quê? Porque aquilo, né? No início, eu não conhecia, né? Então, assim, eu sempre mostrei o seguinte, ó, o meu filho, ele é prioridade na minha vida, né? Eu tenho que criar, gente, um bebezinho, 1 ano, sabe? Por quê? Porque talvez quando a pessoa arruma um namorado, ela não tem filho, ela pode sair em qualquer horário, ela pode passear final de semana e tudo. E não, naquele momento era o meu filho. Até porque eu ainda tinha que protegê-lo. Eu não tinha naquele momento a guarda, porque era bem no iniciozinho, né? Ali as datas. Então, eu lembro que eu cheguei pra ele e conversei, né? Meu marido, inclusive, ele ia se mudar de país. Ele ia se mudar de país, né? Já tinha comprado as passagens. E a gente tava ali naquele período, conversando, né? E tal, ficando. E aí, ele falou, você tem vontade de namorar? E aí eu falei, eu tenho vontade sim de namorar e tal. Mas a pessoa pra namorar comigo, ela tem que aceitar meu filho e eu. E beleza, o assunto morreu ali e tal. E até então ele ia pra Portugal. E eu tava assim, daqui 1 mês ele vai pra Portugal, acabou, né? E assim, tentando não me apegar, e ele também. E aí eu lembro que um dia ele chegou pra mim e ele falou, eu cancelei a passagem de Portugal, eu não vou me mudar mais. E a partir de hoje, a nossa vida é eu, você e o Theo. E a partir de hoje ele é meu filho. E desde esse dia, aqui, tinha 2 meses depois que tinha acontecido tudo isso, ele passou a assumir o Theo, não só nessa parte afetiva, mas em tudo. Tudo. Desde o início, ele arcava com os custos do Theo, ajudando o Theo. Eu sempre falo que é o seguinte, né? Quem que é o pai? Se você chegar hoje pro Vitor e falar assim, qual que é o desenho que o Theo mais gosta de assistir? Ele vai te falar todos. Qual foi a última vez que o Theo foi no médico? Ele vai te falar. Ele vai te falar o que o Theo teve. Ele vai te falar se o Theo tem algum problema na escola ou não teve nenhum problema na escola. Por quê? Porque ele é o pai realmente da vida, né? Ele é o pai que faz tudo, né? E faz o papel muito, muito bem, sabe? Então, assim, o Theo inseriu ali no início, né? Ele tinha 1 aninho. Então, bem no início, teve uma aceitação muito boa e foi fluindo tudo muito naturalmente, né? Porque pai não é sangue, né? Não é genética. Pai é isso. Exatamente. Pai é estar presente. Exatamente. E eu falo o seguinte, que o homem tem que ser muito homem, né? Porque igual o caso que eu vejo sempre que vocês compartilham. Às vezes o pai, ele ali tem o sangue do filho e tal e fica tentando sair. Não quero arcar com compromisso nenhum, não quero arcar com responsabilidade nenhuma. E o Vitor foi o contrário. Não, eu sou o pai e eu quero estar em tudo. Entende? Então, desde o início, tem que pagar babá. Ele dividia. Tem que pagar a escola. Ele dividia. Era dividido. Desde o início. Desde sempre. E da mesma forma que é hoje. Entende? Então, assim, eu falo que foi uma conexão mesmo da vida, sabe? Porque Deus preparou no momento certo a pessoa certa, né? Pra me ajudar a cuidar de mim e dele também, principalmente. Isso é muito bacana, porque eu vi aqui o Theo, uma criança super desenvolta. Sim, super, assim, à vontade, né, com o ambiente aqui e tudo mais. Isso é muito do papel que o pai é pai. Exatamente. No sentido da função paterna, que eu sempre falo, paternidade não é consanguinidade. Paternidade é uma função, são tarefas. Que a mãe tem as tarefas, o pai tem as tarefas. Então, por exemplo, saber o desenvolvimento escolar do filho não é uma tarefa da mãe, é tarefa dos pais. Exatamente. Os dois têm que saber. Tanto é que nas reuniões, por exemplo, de escola, quando tem lá a devolutiva individual, vai eu e a Lilian. Porque não é ela que tem que me falar. Né? Não existe uma... Às vezes pode acontecer de eu não poder ir, ou dela não poder ir, como já aconteceu. E eu vou. Sim. E ela confia que eu vou prestar atenção, vou acompanhar. E é isso que o Vitor faz com
com o Theo, né? Exatamente. E nessa questão toda, um outro ponto importante que você conversou aqui com a gente foi que o Theo sabe do que tá acontecendo. Sim, sim. Ele tá ciente. Isso. Na verdade, foi um processo que a gente se preparou a vida toda, né? Eu falo que desde o início a gente sempre fica, o que eu vou falar, né? Como que eu vou falar, como que eu vou agir, né? Principalmente. E tem uma coisa que eu carrego que é o seguinte, eu nunca vou perder minha razão. Nunca. Nunca, 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 nunca. Né? Eu sempre vou tentar o quê? Ser sempre coerente pra mim lá na frente nunca ter problemas, né? Então, quando a gente foi... quando o Theo foi no inicinho, a gente pensou, meu Deus, a gente já vai falar de uma vez ou não? Então a gente começou a fazer, né, um trabalho com uma psicóloga, né, que foi acompanhando a gente depois de um tempo, pra gente criar realmente como que isso iria ser falado. Por quê? Porque igual, por exemplo, agora, ele chegou na fase da alfabetização, né? Então ele sabe ler. E o que eu falo é o seguinte, tem muitas mães que têm muito medo, né? Muito medo, sabe? Eu lembro que eu compartilhei com minha mãe disse, não, Tatiana, não fala agora não, ele é muito novo. Eu tô assim, mãe, ele vai saber pela minha boca. Toda a vida dele, que ele quiser, ele vai saber pela minha boca e pela boca do pai dele, né? Que é o Vitor. Então, tudo. Então, a gente preparou mesmo, a gente fez esse trabalho, né, com a psicóloga pra gente poder contar a ele. Claro que a gente não entra em detalhes, né, do que aconteceu e tudo, de forma alguma, até pra preservá-lo, né, principalmente, e pra ser imparcial. Porque ali, no momento, eu tenho que ser o quê? Imparcial, né? Então, a gente contou pra ele, né, da onde ele veio, como que foi, né, mostrando ali as fotos e tudo. E foi assim, como se eu tivesse preparado a minha vida toda para o momento que eu falei, gente, eu não acredito que foi. Que se eu soubesse que tinha sido tão tranquilo assim. Você se surpreendeu com a forma que ele... Muito, porque pra ele foi algo normal, sabe? Eu até acredito que assim... É uma página em branco, né? Isso. E aí você... Inclusive, a psicóloga até me falou, Tati, parece ser loucura o que eu vou dizer, mas no fundo o Theo sabe de tudo que aconteceu. Sim. Duvidão. Ele falou assim, Tati, ele tinha, né, 1 ano, ele sabe, ele consegue, claro que ele não vai saber te contar nunca, mas ele consegue trazer isso. Tanto que quando a gente foi contar ele já emendou com uma história. Entende? Ele falou que eu fui desenhando, né? A gente contando, tanto eu quanto meu marido pra ele. E ele falou, mãe, essa é a minha história, né? Olha que loucura. E então ele reconheceu, né, a história dele, no sabe? Dia das Crianças, a gente fez um post sobre isso. A gente já fez vários posts sobre isso, que a criança sente. Sente, a criança ela sente. Pode não, igual você falou, ela pode não ter ainda a maturidade ali pra... relacionar as palavras, né? pra desenvolver o raciocínio, mas o sentimento tá ali. Porque o mundo da criança é muito mais legal que o mundo do adulto. Entendeu? E muito mais natural, Muito né? mais natural. Então, assim, a gente vê problema porque a gente tem uma série de preconcepções e tem filtros de tudo que a gente viveu pelos nossos, por exemplo, 41 anos de vida, eu vivi muita coisa. Então, tudo que chega pra mim passa por inúmeros filtros na minha cabeça antes. Sim. O da criança não tem esses filtros todos ainda. É o que eu falei, é um papel em branco. E na verdade, assim, uma das coisas até que a psicóloga falou, que ele levou isso com tanta naturalidade, por quê? Porque ele estava inserido muito bem dentro de uma família. Por quê? Porque pra ele, o Vitor sempre foi o pai dele. Ainda que pudesse chegar 1000 pessoas e falar ao contrário, ele não é isso e pronto. Porque a concepção que ele tem, né? É a relação mesmo que ele tem. Então, por isso que aconteceu tudo de forma muito natural, sabe? E eu lembro que a psicóloga até falou, Tati, é como se agora você fosse ver todo o trabalho que vocês fizeram, né? E sempre foi muito tranquilo. Na escola também, né? Eu lembro que às vezes eu parava pra conversar ali, ou com a psicóloga da escola, coordenadora, ela sempre falava, Tati, é muito nítido. Ele fala muito do seu marido, né? Do Vitor. Ele, assim, é clara a percepção que é o Vitor a vida dele, sabe? Que ele ama muito ele. Então, tem essa clareza muito grande. Por mais que a gente traga depois uma história mostrando que, teve esse ponto, esse outro ponto, ainda assim, não tem como uma relação de 5 anos ser abalada, entende? Sim. De forma alguma, né? Então foi justamente a construção que a gente fez. E sabe o que é legal pra gente encerrar? Que você quase morreu, você, em tese, perdeu, entre aspas, um relacionamento, o Theo, em tese, não tinha um pai, e depois disso tudo, você não morreu, você tá vivendo muito melhor do que vivia antes, você tem um relacionamento,
E o Theo tem um pai. Exatamente, tudo o que eu perdi, né? E eu falo que assim, igual, por exemplo, essa segunda gestação que eu tive agora da Aurora. E tem a Aurora, né? E o Theo tem uma irmã agora. Isso, mas eu falo assim, que como que foi diferente? Por quê? Porque agora eu tô conseguindo ter uma maternidade tranquila. Porque na época, não, eu não tive, sabe? Se eu fosse olhar por aquele episódio, eu nunca mais na minha vida teria filho, sabe? Mas o quê? Não é uma pessoa que vai determinar o meu futuro, sabe? Então, assim, eu falo que realmente tudo mudou, né? E às vezes tem muitas mulheres que elas acabam deixando levar, sabe? Minha vida acabou, não, deixa tudo, vou perder tudo e pronto. E na verdade não, às vezes a gente só reformular ali, né, pra que a história toda mude, sabe? Hoje na live teve uma seguidora que tava bem desanimada, né, Vitor? Eu tava tentando falar isso com ela. De que ela tava desanimada? De tudo, da justiça, de tudo. De tudo. Que eu falei, a justiça não é tudo. Ela é só uma parte. Né? Porque se você não tivesse fortalecida também, o processo seria talvez um problema pra você. Exatamente. Né? Ele seria um peso a mais, uma responsabilidade chata, porque é chato, o processo é chato. Quantas vezes você prestou depoimento na sua vida e provavelmente vai ter que prestar mais ainda, porque se ele vai pra julgamento, vão querer te ouvir. Então, ou seja, por mais que tenha toda essa carga negativa, você carrega aquilo que você quer. Exatamente. Você carrega aquilo. A Tati, ela tem um processo delicadíssimo com a gente. Ela raramente se preocupa com a existência do processo. Eu olhei aqui, a última, ela mandou mensagem, o Lucas respondeu. Ela sumiu. Eu acho que ela esqueceu. Tati, então, você me chamou. Você tá precisando de algo? Aí eu sumo de novo. Ela me entende. Eu faço isso no WhatsApp, eu fico louco. Mas assim, é algo que é um processo de guarda, uma discussão delicada, mas importante. que ela simplesmente entregou assim, olha, eu confio em vocês, toma. E é assim que a gente se sente. E sabe uma coisa que eu falo muito também? Até antes a gente tava conversando, né? Acaba que o meu nome, meu Deus do céu, acho que eu vou fazer até um trem, sabe? Porque sempre tem um problema. Eu nunca vi igual, sabe? Sempre tem uma coisa. Mas eu falo o seguinte, a gente saber da nossa verdade, né? A gente saber do que a gente tá falando ali. Igual, por exemplo, do processo. Só teve verdade. Então, não tem um porquê eu ficar preocupada se tudo que eu tô falando ali... Se hoje o juiz... Tati, eu quero saber sobre isso e isso, aquilo. Eu vou saber pontuar tudo. Entende? Por que eu vou ficar preocupada? Por que eu vou deixar de viver, né, por causa disso? Igual, por exemplo, com meu filho. Por que eu vou deixar de ter vários momentos felizes pra ficar, ai meu Deus, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, não né? Tá no seu controle, né? Não tá no controle. E né? detalhe, a Tati passou porque, assim, eu acredito que tem muito dessa violência psicológica. Muito. Daqui que a gente começou o podcast falando, né? Da Lilian falando assim, você acha que você tá doida e tal. Mas a Tati, gente, ela passou assim, por todas as violências. Todas. O cara tá aí na júri popular, tentativa de homicídio. Tudo. E quem tá falando não é só a Tati, não. É o Ministério Público, a polícia. Tudo. Né? Então, assim, é muito legal você vir prestar testemunhas também, né? Dele, do lado dele, falando também. Então, assim, muito legal você vir prestar contar a sua história, né? Porque tem muita mãe que ainda... Muita mulher que ainda tá presa nisso e que vai ver aqui no seu podcast, através da sua história, uma luz no fim do túnel, ou às vezes ajudar a ressignificar, né? A situação que ela passou pra ter um desfecho. Assim, você não pode mudar o que aconteceu no passado, né, Tati? Exatamente. Mas daqui pra frente depende de você. Mas isso te transformou em quem você é. E você tava falando do processo aí, né? Da tranquilidade que ela leva. Se você não tivesse, porque eu percebo de você, se você não tivesse essa segurança, essa vontade de viver, vontade de fazer o mundo do Theo, construir a vida do Theo do lado dele, talvez você não tivesse nem conseguido construir. Talvez não. Você não teria construído nem o relacionamento que você tem hoje. Porque uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla é, a gente como mulher, a gente não precisa estar ao lado de um homem. Mas Exatamente. é muito bom ter alguém ao seu lado. Com certeza. Né? Com então, certeza. eu acho que assim, antes de ter alguém ao seu lado, você se refez, né? Aos trancos e barrancos ali, você se refez, porque senão você não teria nem acreditado num novo relacionamento. Não, com certeza. As marcas do passado não teriam te deixado ter a relação que você tem hoje. E na verdade, o que acontece? Geralmente, quando a mulher passa por isso tudo, ela consegue piorar. Por quê? Porque aí vem a crença do não merecimento. Sim. Eu não mereço ninguém ao meu lado, eu mereço a pior pessoa. E na verdade, eu mereço uma pessoa muito boa, eu tenho que ir atrás dessa pessoa boa, sabe? Então, assim, vai muito em paralelo, sabe? Eu falo que eu acho que eu tive sorte de encontrar uma pessoa tão boa, né? Porque, assim, tudo que o Vitor assumiu, né, na minha vida, eu falo que não foi pra qualquer um, sabe? Muito moleque não teria passado por isso tudo, né? Muito moleque não teria chegado pra uma pessoa que acabou de ter toda essa confusão, 2 meses depois, não, a partir de hoje eu vou te ajudar com tudo. A partir de hoje é tudo nosso, é tudo que a gente vai fazer, né? Então,
eu falo que isso, assim, isso é a maior resposta mesmo, sabe? Mas às vezes eu vejo que a mulher, no ponto ali que ela tá com muita confusão na cabeça, ela não para pra raciocinar isso. E né? às vezes eu entendo que tem que esperar. Mas aí a melhor forma que ela tem pra olhar isso é, por exemplo, consumir conteúdo que mostre um podcast como esse. Ela tá ali vendo. Deixa eu ver o que a Tati tem pra contar. Deixa eu escutar a história dela. Deixa eu ver onde é verdade, coisa de verdade. Não é coisa que alguém tá te contando. Porque assim, seria muito fácil eu falar da sua história. Eu poderia, só que a sua história pra mim, até a gente conversar aqui, é um processo. Sim. Né? É um processo. Agora, a sua história é muito maior do que um processo. Sim, exatamente. Ela é muito maior. E o que eu quero que as mulheres entendam, as mães entendam, é que o processo nunca vai ser a sua vida. Ele é uma pequena parte da sua vida. Importante. Mas é pequena. E até porque se você for parar a sua vida por conta de um processo, você vai deixar de viver e de criar o seu filho e fazer tudo, né? Você vai viver no tempo do judiciário. Tem 4 anos que nós estamos discutindo isso aqui, exatamente, entende? Então, assim, é o tempo da justiça, sabe? E uma coisa também, né, que a gente sempre tem que ser, assim, muito tranquila. Eu sou muito tranquila, sabe? Eu sei da verdade, eu sei onde eu vou chegar, eu confio plenamente em vocês, eu sei de tudo, eu tenho confiança, né? Lá no início, quando eu fui escolher, eu já tinha confiança, sabe? Então, assim, porque senão a pessoa ela sofre muito. Cada dia vai ser um sofrimento. Ai, será que vai ser hoje que vai sair a decisão? Ai, será que vai ser hoje? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? E na verdade, assim, você vai perdendo vida, sabe? Por conta disso. Vai então descendo. então eu falo assim, não tem como eu acelerar nada, não tem como mudar nada, né? O que eu sei é o quê? Da minha verdade. Ó, eu sei da minha verdade, né? E isso, o que sempre aconteceu, sempre foi tudo muito favorável, né? Sempre foi tudo muito tranquilo, sabe? Então, às vezes, a ansiedade, ela atrapalha também, tá? Totalmente. Ela atrapalha. Eu tive, inclusive, num outro processo há pouco tempo, né? Sobre uma outra questão que havia acontecido. Minha advogada falou uma coisa comigo, ela falou, Tati, a segurança, como você falou pro juiz, foi algo muito nítido, sabe? O tanto que você ficou assim, segura na hora de falar, de mostrar realmente, não, eu tô certa, olha aqui, eu tô certa, sabe? Então, às vezes, a pessoa, ela sofre tanto, que quando é o momento dela falar, ela não consegue nem falar, de tanto que ela já sofreu. E falar a verdade. A vida toda, entende? De mostrar ali realmente a vida dela. É igual eu falo, eu costumo falar assim, olha, vai ter o estudo psicossocial. Aí ela, o que eu falo? A verdade. Fala a verdade. Vocês não vão me orientar, não? Deixa eu ir na sua casa. Então, capaz até de eu errar, eu atrapalhar. Vou te orientar. Nós estamos com a verdade. Uhum. Exatamente. Inclusive, vocês me orientaram também sobre isso. Falaram comigo, né, na reunião, eu te perguntei. A gente tenta melhor. É tipo assim, porque você nunca passou por isso. Eu lembro que você comentou assim, Tati, eles vão na sua casa, eles vão pedir pra ver, pra você contar ali como que é a vida, entende? Não tem nada além disso. Eu tenho que te explicar o que é. Agora. Porque você nunca passou por isso, você não sabe. Ó, eu tenho que receber com café. Essas coisinhas assim. Mas assim, o conteúdo do que vocês vão tratar. É a vida com Sim, sim, é a vida com ele, né? Só isso. Eu falo que é isso que importa mesmo, sabe? Essa segurança, né? Eu falo que a mulher, talvez, é tanta coisas que ela já viveu que ela acaba ali ficando insegura, né? Ai, meu Deus, se der errado, se der acontecer isso, se acontecer aquilo, né? E na verdade, não. Acho que é ter a tranquilidade mesmo, né? E quando tá falando a verdade, não tem erro. Não tem erro, gente. Aparece. Tem duas coisas que eu queria encerrar aqui, que eu pensei aqui, que eu acho que vai resumir muito o que a gente conversou aqui. A primeira coisa, uma foi ontem que eu vi organizando o nosso conteúdo no YouTube, eu achei um slogan nosso que a Lili que a gente tá precisando botar esse slogan na boca do pessoal de novo. E a outra é o seguinte, sangue seu até, igual meu pai fala, até muriçoca tem. Então, O quê? Muriçoca é... Pernilongo. Muriçoca é na Bahia, se fala muriçoca. Então, até pernilongo tem. Então, o caso do Theo, o pai é o Vitor. Exatamente. Então, assim, essa questão de... família é quem a gente escolhe exatamente. ser. É quem a gente escolhe ser. É quem cuida, é quem está ali, né? Exato. É quem tá fazendo o papel. Não é porque tem sangue seu que você tem que viver naquela prisão, como se... né? Enfim. E existe vida melhor após o divórcio. Existe melhor, porque você é uma testemunha disso. A minha esposa é uma testemunha disso. Vocês não vão ser. Não. Deus quiser. Vocês não vão ser. Não sei o que é divórcio. Mas eu acho... Aliás, as histórias que nós contamos aqui. Eu quis dizer isso, assim. Tipo assim, porque existe... Aí o slogan era assim, e entre parênteses, melhor. Então, existe vida... Não é só existe vida após o divórcio. Existe vida melhor após o divórcio. Porque na época eu achava que não existia, né? A gente acha que não. Minha vida acabou.
complicado. Acabou minha vida, meu Deus. Não tenho sonhos, acabou tudo, né? A gente acha isso. Tati, obrigado Eu pela que sua agradeço presença. pelo Obrigado. espaço. Foi muito bacana conhecer a sua história mais um pouco. Né? Além do processo que a gente conhece. Eu queria que nesse finalzinho, você olhando pra câmera ali, ó, você deixasse um recado para essas mães que nos acompanham. Deixa também seu arroba, vai estar aqui na descrição do vídeo. Para convidá-las para uma trajetória nova. Para que elas estão certamente acompanhando. E com esse pensamento, será que eu dou conta? Sim, deixa esse recado para elas aí. exatamente. Então, na verdade, foi algo que eu passei, né? Eu sempre me perguntava, será que eu dou conta? Eu não sou merecedora disso. Isso não é pra mim, minha vida acabou. E a gente, às vezes, fica presa, né, em uma bolha muito pequenininha. Quando, na verdade, tem um mundo, né, pra gente explorar. Então, o que você precisa é o quê? Concentrar. O que é você? Quem é você? O que você quer pra sua vida? Você é uma mulher que você quer ver seu filho presenciando brigas? Você quer isso pro seu filho? Eu não queria pro meu. E foi graças a Deus, né, que eu dei esse basta mesmo. Então, se você precisa de ajuda, procure ajuda. Aqui tem uma frase que fala o seguinte, enquanto eu tô indo com o angu, não, enquanto a pessoa tá indo com o angu, eu já fiz, né? Não, enquanto a pessoa tá indo com o fubá, eu já fiz angu. Isso. Então, assim, quem antecipa, governa. Não deixe a outra parte entrar pra depois você ter que se defender. Não. Já chega pra justiça mostrando, eu tenho razão, é isso e aquilo, né? Pra você realmente ter força e conseguir sair disso tudo. E tomara que você saia, tomara que Deus te ajude, né? E que coloque realmente essa visão, te mostrando que existe uma vida muito boa, né? Depois desse relacionamento aí que você passou e que você não é a única, tá? Eu achava que era a única. Eu sofri muito tempo achando que eu era a única pessoa, tinha muita vergonha e, na verdade, depois que eu descobri, né, que tem uma vida muito melhor, tá? E qualquer dúvida também que tiverem, pode me chamar lá, @Tati Monteiro Digital. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Com certeza. Obrigado, Tati. Obrigada, viu? Até a próxima. Tati, é maravilhoso, obrigada. Assim, sua história arrepia, emociona, né? Vi aqui seu filho, vi seu marido, enfim, é uma família inspiradora. Só faltou a Aurora. Da próxima Mas a próxima vez a gente vai ver ela. Com certeza. Então é isso, pessoal. 6º episódio do Pode Isso, LanaCast. Uma história fantástica que eu tenho certeza que você, no curso desse episódio, já deixou o like. Se você não fez isso, pelo amor de Deus, você tá morto por dentro. Não tem condição. Você tá morta por dentro. Pelo amor de Deus, a hora do like é agora. Deixa seu like aqui, compartilha esse vídeo com outras mulheres, com outras amigas que você tem, que precisam saber da história da Tati para se inspirar, para também caminhar no mesmo caminho que ela caminhou. Não deixa de se inscrever, não deixa de acompanhar no Spotify, tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá o arroba da Tati para você acompanhar o perfil dela, um trabalho que ela faz muito legal, vale a pena, você vai gostar. Também tem o nosso perfil aqui, @Vitorlana Advogados, e é isso. A gente se vê no próximo episódio do Pode Isso, LanaCast. Até mais, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.